nosso conteúdo para a gente começar a embarcar na terceira unidade, tá bom? A segunda unidade de Geografia e também das outras disciplinas aqui, né? A gente fez esse fechamento utilizando as nossas atividades que foi da semana passada, tá bom? E essa semana, assim como as outras aulas, também de Geografia, está iniciando, né, a nossa terceira unidade com o capítulo que é denominado Oriente Médio, uma região estratégica. Iremos descobrir por que Oriente Médio e por que é uma região estratégica, tá bom? Já vou adiantando para vocês. É uma região, olha só, um termo geográfico, tá bom? Um espaço, uma região, não é? Estratégica, porque ela faz o ponto de comunicação entre os três continentes: África, Ásia e Europa, tá bom? Agora imagine comigo, eu tenho três continentes, não vou falar nem de nações, só estou falando apenas de três continentes. Cada continente tem um tipo de cultura, tem a sua religião e costumes. Imagine essa área aqui, o que é que tem de conflitos, ok? No decorrer da nossa aula, iremos observar, né, o porquê desses conflitos. Será que tem alguém por trás desses conflitos ganhando alguma coisa, né? Fica aí o pensamento, tá bom? Então, vamos para a nossa aula, ok, pessoal? Vamos lá. Aqui, a primeira questão que a gente deve atentar é a localização geográfica. Então, nada melhor do que a gente estar falando de um assunto, já que estamos falando sobre, né, o Oriente Médio, mas qual é a localização? Lembra no ano que eu falava na sala de aula, né, nos nossos encontros, claro, presenciais, que era muito importante que a gente estivesse desenvolvendo um texto de geografia, né, estudando um determinado texto de geografia, fazer essa localização geográfica, tá bom? Então eu trouxe aqui para justamente ajudar vocês. Olha só, eu tenho, claro, o nosso planeta, e aonde está essa região denominada de Oriente Médio, ok? Olha só essa parte aqui. Algo que eu gostaria já de adiantar, né, ficará um pouco repetitivo mais adiante, é que observe aqui essa área, né? Que continente é esse? Esse e esse. Então observe, agora já começa a surgir, né, o significado lá da abertura do capítulo. Oriente Médio, uma região estratégica. Por que estratégica? Observe a ligação África, Ásia e Europa. Ok? Então, Oriente Médio, uma região estratégica. Então, o porquê os países têm uma obsessão por essa área aqui? Porque é uma área de ligação. Ok? De ligação com quem e com que? Com quem? Olha só, os três continentes. Com que? Logicamente que são setores políticos e principalmente econômicos. Ok, pessoal? Vamos seguir? E agora, pessoal, ainda na página 148, tá bom? A gente vai trabalhar com o tema 1, aspectos estratégicos dessa região. O porquê o Oriente Médio é considerado pontos estratégicos, tá bom? O primeiro ponto, olha só, vai rimar. O primeiro ponto é que ele é uma ponte, tá bom? Uma ponte dos continentes, olha só, Ásia, Europa e África, tá bom? O outro ponto, maior reserva de petróleo, olha só que interessante, a maior reserva de petróleo do mundo. Lembra, nono ano já está muito amadurecido, tá bom? Para começar a entender isso, desde o oitavo ano que a gente vem trabalhando. Todas as vezes que vocês escutarem sobre guerras, Estados Unidos, conquista de território, olha só, é um ponto muito legal para a gente descobrir. Por que os Estados Unidos estão com interesse naquele território? Tem petróleo lá nessa região, tá bom? Um outro aspecto interessante para considerar essa região um ponto estratégico: interesses econômicos e políticos, locais não, globais, tá bom, pessoal? Maior parte da população mergulhada na miséria social. Aí você olha, mas professor, é a maior reserva de petróleo. E a população mergulhada em estado de miséria? Sim. Porque todas essas brigas, pessoal, é simplesmente para a elite global.
né? Ninguém está se importando com o pequenininho. Então, olha só que contradição. A maior reserva de petróleo, mas a população mergulhada em miséria. Sempre eu falo na sala de aula. As guerras nunca foram para proteger população nenhuma. As guerras sempre foram para proteger os grandes, os ricaços e assim por diante. Sempre foram para produzir dinheiro. Essa história de a guerra é para proteger o meu território. Que território? O petróleo. E a população? Está aqui mergulhando na miséria, tá bom? Vamos lá? O outro ponto. Influência cultural e religiosa em todo o mundo. Então é uma área que tem influência cultural e religiosa para todo o planeta. O outro ponto. Olha só, esse daqui é extraordinário. Daria uma aula de mais de 2 horas, tá bom? Para a gente só discutir esse ponto aqui. Maior mercado para a indústria bélica internacional. Como assim, professor? Não entendi nada disso aqui. Essa região ela está em constante conflito. Que tipo de conflito? Armas de fogo. Olha só, mas as armas de fogo, elas nascem do chão? Não. Precisa de uma fábrica para produzir isso. E as balas que matam as pessoas? Precisa de uma fábrica para fazer isso. Eles doam armas e as balas e assim por diante? Não. Eles compram. Eles compram dizendo, por favor, me empresta uma arma. Obrigado, meu querido. Eu amo você. Não. Compram, olha só, utilizando dinheiro. Mas a população está mergulhada na miséria. E essa região tem petróleo, a maior reserva. E tem dinheiro para comprar, olha só, indústria bélica significa indústria para produzir material de guerra. Então vocês estão entendendo por que é importante manter o Oriente Médio em constante conflito ou guerra? Porque senão eu vou falir essa indústria aqui. Entenderam por que é importante manter a guerra? Porque eu mantendo a guerra, eu mantenho essa indústria, dinheiro. Guerra é nada mais, nada menos do que fábrica de dinheiro. Então não se preocupe, vai proteger meu território. Não. Olha só, vai proteger as grandes reservas de dinheiro para as grandes potências. Tá bom, pessoal? Vamos seguir? Vamos seguir. Olha só, aí agora geograficamente, tá bom? Literalmente, os aspectos físicos dessa região, tá bom? Você pode encontrar esse conteúdo na página 150 do livro de vocês, o tema 2. Olha só, aspectos físicos. Clima e vegetação homogênea, tá bom? Então eu tenho aqui o clima e a vegetação parecido constantemente, predominantemente em todo o território. A mesma vegetação, o mesmo clima e assim por diante. Clima árido e semiárido. A gente já conhece esse clima, tá bom? Também faz parte do nosso território, do sertão, do nordeste e assim por diante, tá bom, pessoal? Temperatura, olha só a temperatura aqui, ó, 30 graus Celsius. A gente também já conhece essa temperatura, ou seja, a gente faz parte também deles, tá bom? A vegetação xerófila, tá bom? Que tipo de vegetação é essa? Lá do sertão, olha só, também pertence a gente já conhece esse tipo de vegetação e faz parte da nossa convivência, faz parte do nosso território. E o relevo predominante, planaltos, tá bom? E a hidrografia, com os rios perenes, mesmo no verão, eles continuam com uma certa quantidade de água, tá bom? E algo muito interessante que a hidrografia, do Oriente Médio, não tem uma quantidade absurda de rios, tá bom? Mas tem os rios, por exemplo, os rios mais importantes, inclusive, que fazem parte da história, eu posso dizer, da história do mundo. Na página 151, o último parágrafo e mais precisamente a última linha, tá bom? Eu tenho o rio Tigre e Eufrates, tá bom? Lá na Mesopotâmia, tá certo? A Mesopotâmia, professor, vê isso lá em história, tá bom? Oriente Médio. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, os alunos aí, católicos, evangélicos, apostólicos, romanos, tal,
Ou seja, no geral, os alunos que gostam, têm contato com a Bíblia, quando vocês estão vendo lá o povo saindo do Egito e indo para a terra prometida, a Jerusalém e tal, é justamente o Oriente Médio, faz parte do Oriente Médio, tá bom? Observaram, se a gente for discutir aqui, olha, religião, geografia, história e assim por diante, olha só, a gente está muito mais próximo do que a gente possa imaginar, tá bom? Vamos seguir? Seguindo aqui, eu tenho os recursos energéticos. Esses recursos energéticos vocês vão encontrar na página 153 do livro de vocês. Os recursos energéticos, veja só, eles não têm com relação, né, à produção de energia elétrica, tá bom? Eles não têm essa certa capacidade, porque a quantidade, a força do vento dessa região, ela não é propícia para um sucesso, né, na produção de energia eólica, tá bom, pessoal? Mas eles estão trabalhando, eu destaquei aqui para vocês, justamente na página 153 do livro, e acompanhe comigo no parágrafo 1, 2, 3, no terceiro parágrafo eu tenho aqui: em contrapartida, as condições climáticas da região são extremamente propícias para o desenvolvimento de energia solar em grande escala. Lembra quando eu falei sobre o tipo de clima, sobre a vegetação? Eu disse é muito semelhante aqui da nossa região brasileira, Nordeste e Sertão. Ou seja, uma quantidade absurda de luz solar. Logo, é muito mais propício à produção de energia solar. Tá bom, pessoal? Eu destaquei também outra questão aqui na página 153, né, no quinto parágrafo. Observe aí. Petróleo e água. Dois elementos geopolíticos de extrema importância no contexto do Oriente Médio. Ele sofre muito pela falta de água, tá bom? Tem muito petróleo, em contrapartida, pouca água. O primeiro dele, falando sobre, né, o petróleo, o primeiro, né, em abundância, e o segundo, no caso, a água, tá bom? Em escassez. Certo, pessoal? E também destaquei para vocês na página 153, o último parágrafo, tá bom? Diante desses fatos, observa-se a contradição presente. Quais são? Um recurso natural extremamente abundante, petróleo, e o outro muito escasso e disputado. Tá bom, pessoal? Mas isso não impede que ambos sejam alvo de disputas e conflitos imperialistas, tá bom? O petróleo, pessoal, já venho discutindo há muito tempo com vocês, ele vai se tornar no passado. E sabe qual vai ser a disputa presente? Por água. A gente está discutindo aqui, prioritariamente, as guerras em busca do petróleo, das reservas de petróleo. Breve, e está muito próximo, o petróleo vai ser coisa do passado. Ninguém vai querer saber. E qual vai ser a importância? A guerra por água. E já começaram. Tá bom? Já começaram. Certo, pessoal? Professor, e o que eu tenho a ver com isso? Breve, sairão das salas do nono ano, não é? Alunos que serão presidentes, vereadores, prefeitos, diplomatas e assim por diante. E aí vocês têm a missão de começar a pensar em ideias agora, né, para evitar esses conflitos, para nova produção de energia e assim por diante. Veja a missão que vocês têm. Né? Não é, vocês não são simplesmente alunos que estão assistindo essa aula. Né? Esse exato momento eu estou expondo um assunto aqui para futuros presidentes, médicos e assim por diante. Ok? Vamos seguir? Algo muito importante, né, são os povos árabes e persas. É justamente, principalmente esses dois aqui, que fazem, não é, a composição, podemos dizer assim, original desse território, tá bom? Mas quando vocês começarem, é um texto bem curto, muito curto. Pessoal, ele tem apenas 2 parágrafos, tá bom? 2 parágrafos, menos de 1 minuto vocês concluem essa leitura.
Ele começa na página 154 do livro de vocês, tá bom? Então, os povos originais dessa área, justamente os árabes e os persas. Sendo que esses árabes e persas, eles se subdividem, tá bom? É como se fossem classes de famílias e assim por diante. Pessoal, ficamos por aqui, tá bom? Pensa que eu esqueci? Não. Tem uma atividade para a gente começar a fixar esse conteúdo, tá certo? Olha só a nossa atividade, também é curtinha, tá bom? No livro de vocês, da página 155 a 157. Tem muito mais números do que páginas, literalmente, certo? Terminou de fazer, tá muito bom de fazer, certo? As páginas, né? É justamente esse conteúdo, por favor, não deixe acumular. Terminou de fazer a tua atividade? Procure um lugar propício, aproxima o teu celular, né? Tira uma foto bem bacana e manda para mim. Olha só, manda para esse e-mail. Outra questão que eu gostaria de destacar. Existem e-mails de alunos que nunca chegarão até o e-mail do professor Rubens. Sabe por quê? Porque esqueceram uma letra, esqueceram um ponto, colocaram espaço em algum momento aqui, tá bom? Então dá uma pausa no vídeo, veja isso aqui, tá bom? Tudo minúsculo, juntinho, rubensgeografia.prisma@gmail.com. Ok, pessoal? Algo muito importante, não perca a fé.